Normalmente, esse Shabat, que Bezrat Hashem a gente amanhã vai receber ele com muita alegria, é chamado de Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol é um Shabat muito importante, pelo fato que é o Shabat que antecipa a Pesach, antes de Pesach. E o costume é um costume judaico em todas as sinagogas, que o rabino dá uma drachá de Shabbat Hagadol para todas as pessoas que vêm na sinagoga, no Beit HaKnesset, fala de noite, fala de manhã, fala na Seudah Shlishit. Esse ano, infelizmente, nós estamos impedidos de vir para a sinagoga. Está proibido, não só de acordo com o governo, mesmo de acordo com a Halachá, porque a vida, ela sempre vem antes de tudo, e a gente tem que preservar a nossa vida, sair o menos possível de nossas casas. Então, essa drachá de Shabbat Hagadol tão especial, vamos fazê-la, Bezrat Hashem, hoje, quinta-feira, véspera de Shabbat. Na verdade, já entramos na sexta-feira. E eu queria tentar aprender de Pesach 5 lições, que são 5 lições que nós podemos aprender todo o Pesach. Elas sempre aparecem, sempre são discutidas, debatidas. Os livros estão cheios desses 5 assuntos, especificamente em Pesach. Mas eu acho que esse ano, com a situação que nós estamos vivendo, essa situação diferente, isso aqui é muito mais forte e vem com muito mais força. Eu vi uma mensagem que me mandaram, tem um amigo na Itália, e eu vi que estava escrito no celular dele, ele copiou uma mensagem que estava colada num prédio, falando que o mundo não vai voltar mais para a normalidade de antes, porque o mundo não estava normal. Ou seja, não é que a gente tinha uma normalidade e estamos esperando voltar para a normalidade anterior. Pashut, o mundo não estava normal. Tinha algum problema no mundo e não é para o mesmo lugar que o mundo precisa voltar. O mundo precisa ir para outro lugar. A verdade, eu também recebi uma piada e fala, olha, a criança que perguntar esse ano, Manishtaná, qual é a diferença, vai levar um tapa. Porque todo mundo está vendo qual que é a diferença. Nós estamos com saudades das pessoas. Lançaram uma música faz pouco, um cantor israelense, Gaguim Lebnei Adam. As pessoas estão com saudades. Saudades do calor humano. Saudades de sair de casa de uma maneira normal. Mas a pergunta é, da onde a gente pode... O que a gente pode aprender? O que a gente pode pegar do que está acontecendo, principalmente ligado com Pesach, e colocar isso em nossas vidas, e Bezrat Hashem sair daqui com muito mais força, de uma maneira muito melhor. Para onde nós queremos voltar? Para qual mundo a gente quer voltar? Sabe, tem lugares, você vai às vezes numa loja, está escrito fechado para obras. Parece que a Kadosh Baruch Hu fechou o mundo para fazer uma obra. O mundo está em obras. E nós, que fazemos parte desse mundo, a obra tem que acontecer dentro de nós. Quais são as lições que nós pegamos daqui? Quais são as lições do Pesach desse ano? Que a gente pode sair daqui para um mundo melhor? E se cada um melhorar um pouquinho, se cada um der um passo para frente e voltar diferente, com certeza o mundo já vai melhorar. Melhorar o mundo não é só melhorar as estradas, ou a paisagem, ou os prédios. Principalmente é melhorar o ser humano. E quando cada um se auto-melhora, porque o melhor jeito da pessoa melhorar é quando ele dá o passo sozinho. Quando ele entende que ele precisa fazer algo diferente. Aí sim, o mundo vai ser um mundo melhor. O mundo vai voltar para um lugar que ele não estava antes. Eu dei um shiur na segunda-feira. A Kadosh Baruch Hu criou esse mundo com a letra Rei, como consta no Pasuk. Beyom asot Hashem Elokim eretz veshamayim behi bare'am. A Gemara aprende behei beraam. A Kadosh Baruch Hu criou o mundo com a letra Rei.
e perguntam por que com a letra rei. Hazal falam, a letra rei ela é aberta embaixo. Significa que esse mundo tem muito lugar para a gente cair. É muito fácil cair. É muito fácil cair para baixo. Mas a letra rei também tem uma portinha em cima dela. Porque mesmo se a pessoa cai, ele pode voltar para cima. E perguntam Hazal por que ele não volta pela mesma porta. Porque se ele voltar pela mesma porta, ele vai cair de novo. Ou seja, a pessoa precisa mudar. Ele precisa subir. Ele precisa entrar por uma outra porta. E a gente tem que entender qual que é o mundo que nós precisamos voltar. Para onde, Bezrat Hashem, a gente vai voltar. Então, 5 lições que a gente pode aprender de Pesach. E essas 5 lições são muito ligadas com a situação atual que nós estamos vivendo hoje. Vamos começar com a lição número 1. Consta nos livros de Hassidut que a palavra Mitzrayim significa Meitzar. Mitzrayim, que foi o povo, o país no qual nós, judeus, estávamos escravizados. A palavra Mitzrayim significa Meitzar, limitações. Sair do Egito significa Latzet mehameitzar, sair de nossas limitações. Há 3.000 anos atrás, nós saímos fisicamente do Egito. O povo de Israel, 600.000 homens, com mulheres e crianças, 3 milhões de pessoas, saíram para a liberdade, se tornaram livres. Porém, Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo כאילו hu yatsa mimitzrayim. Nós temos uma mitzvah de todo ano sentir como se fosse que nós estamos saindo do Egito. E cada um tem o seu Egito particular. Cada um tem o seu meitzar, as suas limitações. Limitações no mundo material, limitações no mundo espiritual, no mundo emocional. A pessoa, durante o Pesach, ele ganha como se fosse uma força. Pesach, ele é na primavera. A primavera, depois de um inverno triste, um inverno na qual não tinha flores, não tinha plantas, parecia que o mundo estava terminando, pouca luz, mais escuridão. De repente o mundo começa a reviver, começa a renascer, a primavera começa, as flores começam a sair. Nós fazemos Birkat Ilanot, a brachá das árvores, no mês de Nissan, que é o mês da primavera. Significa que toda pessoa, apesar de ter limitações aqui ou ali, momentos baixos aqui, momentos baixos lá, ele consegue sair de suas limitações. Ele recebe uma força especial nesses dias para sair de suas limitações. Nós lemos na Agadá que Avraham Avinu cresceu numa casa de idolatria. Por que nós lemos isso na Agadá? Justamente para ensinar para os nossos filhos, olha, nós temos a força de mudar. As pessoas têm vícios específicos, têm medos específicos, tem coisas que ele não consegue andar para frente no seu mundo espiritual, no mundo material, às vezes ele é travado em algumas coisas. Justamente essa é a hora de mudar. Justamente essa é a hora de começar a florescer. Pesach é a festa da mudança. O mundo volta a florescer. Depois de um inverno, o mundo muda. O mundo revive, renasce. Esse renascimento pode ser chamado de Teshuvah. Teshuvah, nós falamos bastante no mês de Elul, no mês de Tishrei, se preparar para Rosh Hashanah Yom Kippur. Esse ano, nós precisamos falar de Teshuvah também no nosso mês de Nissan. O mês de Nissan está ligado com o conceito de Rosh Chodesh. Rishonu Lachem Lechotzei Hashanah é o primeiro Rosh Chodesh do ano. O mês judaico, ele vai atrás da lua, porque a lua, ela sempre se muda. Ela tem um ciclo. Começa pequena, vai crescendo e depois diminui. E quando ela desaparece, ela volta. Assim também nós, seres humanos, sofremos mudanças. Nós precisamos mudar. Sempre mudamos. Às vezes para melhor, muitas vezes também para pior, mas a gente precisa saber que a força da mudança, a chave de mudar se encontra conosco. E nós
precisamos fazer tshuva. Fazer tshuva significa dar um passo para frente. Tem alguma coisa que você precisa mudar? Precisa melhorar o seu comportamento? Mude. E justamente agora, nessa época diferente que nós estamos vivendo, onde tudo mudou, onde nada é igual, a nossa rotina está completamente diferente, é o momento de pensar, de refletir, e as pessoas têm tempo agora para isso. Aonde eu posso melhorar? Quando o Bezrat Hashem a gente voltar para um mundo normal, aonde eu vou melhorar? Aonde eu vou ser melhor? Aonde a minha casa vai estar melhor? No mundo material, no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo das virtudes. Cada um com a sua alma. Lev Yodea Amarat Nafsho. O coração de cada um conhece os seus problemas e sabe aonde ele precisa melhorar. Bezrat Hashem, a primeira lição que nós aprendemos aqui do nosso Pesach, e esse ano veio junto com esse outro acontecimento, o acontecimento desse vírus. Esses dois nos ensinam, vamos sair de nossas limitações, vamos mudar para frente. Quando a gente voltar, Bezrat Hashem, vai ser em breve, vamos voltar pessoas melhores. Então essa é a primeira lição, a lição da mudança. Não tem que ter medo de mudar, tem que ter força para mudar, e Bezrat Hashem, nós vamos mudar. Cada um e um. Isso aqui é para todas as pessoas. Todas as pessoas que vivem no nosso mundo, desde o maior tzadik até o menininho pequeno, todos precisam mudar. Vamos passar para a segunda lição. A segunda lição que nós aprendemos de Pesach. Também muito ligada com a situação atual que nós estamos vivendo. O Sfat Emet escreve, o Sfat Emet foi o terceiro Rebbe de Gur, ele escreve algo fantástico. As pessoas acham que qual é o principal acontecimento de Pesach? Qual é a principal coisa que aconteceu na saída do Egito? Se a gente perguntar para qualquer pessoa, imagino que 99% das pessoas vão falar, olha, o fato do povo de Israel ter saído para a liberdade. O povo de Israel era escravo, subjugado no Egito, estavam em 49 degraus de impureza, numa situação muito baixa, material e espiritual. O fato deles terem saído do Egito, agora são livres, e eles voltam para a vida normal, eles estão numa vida normal, uma vida que eles têm liberdade, vão receber a Torá. Essa é a grande comemoração de Pesach. Avadim ainu lefaró bemitzrayim, vayotzireinu Hashem Elokeinu biad chazaká. Isso nós lemos na Agadá. Nós éramos escravos e Hashem nos tirou do Egito. Porém, fala os Sfat Emet, não é esse o ponto principal da saída do Egito. Não é a própria saída, não é a liberdade, não é esse o ponto principal. O ponto principal da saída do Egito, fala os Sfat Emet, é o fato de que o povo de Israel entendeu na hora da saída do Egito. Eles entenderam que a única pessoa, o único que consegue tirar eles daquela limitação, da escravidão, do sofrimento, é Akadosh Baruch Hu. É Deus. O fato do povo de Israel ter entendido, Vayaminu Bashem, Vayotzienu Hashem mimitzrayim beyad chazaká. O fato deles terem chegado na compreensão, no entendimento intelectual e emocional, que o único que consegue tirar a pessoa de suas limitações, de dar a vida para a pessoa, de salvar a pessoa, de trazer para ele sustento, é Hashem. Se não me engano, o Hatam Sofer falava que não é certo falar Hashem ajudou. Hashem não ajudou. Hashem, ele fez tudo. Hashem, ele fez tudo. Hashem nos dá o sentimento de que nós fazemos. Ele deixa a pessoa sentir, olha, a pessoa está fazendo, a pessoa sente que ele faz, ele acha que a salvação vai vir daqui, e a salvação vai vir de lá, e vai melhorar aqui, Bezrat Hashem.
Hashem não ajuda, Hashem ele faz tudo, do começo ao fim. Fala os Fatemet. Quando uma pessoa entende que Hashem é o único que dá para ele a vida, que dá para ele sustento, e nada mais. E a salvação não vem de A, de B e de C, e não depende de médicos, e não depende de pessoas, depende somente de Hashem. E todas as pessoas que estão no mundo são mensageiros de Hashem, mas tudo depende de Hashem. Esse é o principal foco da saída do Egito. Chegar nesse entendimento. A história conta que uma vez os Fatemet chegou para os seus Hassidim e falou para eles, olha, a pessoa que tiver, eles iam fazer Halel, era uma festa, e ele falou, a pessoa que tiver Kavaná no Pasuk, Ana Hashem, ele vai receber uma salvação muito grande. Então parte dos Hassidim acharam, olha, Halel, Ana Hashem Moshiana, Ana Hashem me salve. Tiveram uma Kavaná exemplar em Ana Hashem Moshiana. Parte dos Hassidim acharam que o Ana Hashem Atzlichana, Hashem me traga o sucesso. Tiveram outros 50% com uma Kavaná enorme no Ana Hashem Atzlichana, pedindo para que Hashem traga para ele o sucesso. Depois vieram para os Fatemet e falaram, o que aconteceu? Os Fatemet falou, não, a minha intenção foi que vocês tivessem Kavaná no Pasuk do Halel, Ana Hashem ki ani avdecha, que fala que nós somos escravos de Hashem. Ou seja, nós nos anulamos completamente perante Hashem. Ana Hashem ki ani avdecha, eu sou o seu escravo. Eu sou totalmente anulado por você, Hashem, e você faz tudo. Asa, ose, veiase, como consta num dos 13 princípios da fé do Rambam, que Hashem, ele asa, ele fez, ele ose, ele faz, e ase, lechol ha'maasim, tudo que acontece no mundo, tudo depende de Hashem. Só que durante o ano, na nossa rotina, às vezes, isso é normal. Hashem coloca esse sentimento no coração das pessoas, até mesmo para que as pessoas produzem, vão, trabalhem. Então a gente acha, às vezes, olha, vai vir daqui, a Parnassá vai vir daqui, a saúde vai vir de lá, a felicidade vai vir daqui. Mas no momento que nós estamos vivendo hoje, com certeza, isso aqui vem dar uma chacoalhada. E o único que pode tirar a nós de nossas limitações, que hoje as nossas limitações são as nossas casas, é a Kadosh Baruch Hu. Quem vai trazer a salvação para o mundo? Quem vai fazer o mundo achar a vacina? Somente a Kadosh Baruch Hu. Keter Meluchá. A gente precisa reinar Hashem. Saber que ele é o rei. Saber que toda a força é dele. Takifu bala yecholet. Ele tem o poder de tudo. Esse é o principal foco da saída do Egito. Assim fala os Fatemet. E essa é a segunda lição que nós aprendemos do Pesach. E essa lição, ela vem muito mais à tona, muito mais forte nesse ano que nós estamos vivendo. A terceira lição que nós aprendemos de Pesach é da matzah. A matzah, ela é chamada lechem oni, o pão da pobreza. Por que o pão da pobreza? Porque é um pão muito simples. Ele só tem farinha e água, nada mais. Ele não fermentou, ele não cresceu. Ele é muito, muito pobre, muito, muito simples. Lechem oni. Assim é chamada a nossa querida matzah. Consta nos livros que a matzah, ela nos ensina o segredo da simplicidade e da humildade. Humildade está ligado com a lição que nós falamos anterior. A segunda lição. Saber que você não é a fonte
da felicidade, do sustento, da saúde. Confiar em Deus também está ligado com Anavá. Uma pessoa, quanto mais humilde ele é, mais ele confia em Hashem. Quanto mais orgulho ele tem, mais ele confia nele próprio, menos em Hashem. Midat Anavá, a humildade, que está ligada com a matzá, que ela é simples, não tem nada demais. A pessoa, às vezes, também tem que se achar humilde, tirar um pouco o orgulho. Mas, além da humildade, a matzá nos ensina que mesmo na simplicidade nós podemos encontrar a alegria. Chazal já nos falam em Masechet Avot, Eizeu Ashir, Asameach Bechelko. Quem é o rico? O rico é aquele que tem muitas casas, muitos carros, muito dinheiro. Esse é o rico? Não. Eizeu Ashir, Asameach Bechelko. O rico é aquele que está contente com aquilo que ele tem. O que significa estar contente com aquilo que você tem? Sabe que a Torá nos ordena Vesamachta bechagecha ve'aita ach sameach. Nós temos uma mitzvah de nos alegrar em todas as nossas festas. E já perguntam os comentaristas, como eu posso me alegrar? Se eu estou triste, é um sentimento. Um sentimento não depende de mim. Depende dos fatores, da sociedade onde eu vivo, da situação na qual eu vivo. De repente vem a Torá e me fala, Vesamachta bechagecha, você tem que se alegrar na sua festa. Como eu posso ordenar a pessoa a fazer ações, fazer isso, fazer aquilo, coloca tefilin, acende velas, faça kiddush, coma matzá, isso tudo bem. Mas ordenar um sentimento, como pode? Se a Torá nos ordenou a ser alegres, significa que a alegria está dentro de nós. Uma pessoa que acha que ele vai encontrar alegria e felicidade em A, B, C, no passeio X, no filme Y, no carro X, na viagem tal. Se a pessoa acha que a felicidade se encontra em algo que não está dentro dele, ele vai ser uma pessoa muito triste. Por quê? Porque se ele não conseguiu fazer a viagem do sonho dele, se ele não conseguiu a casa do sonho dele, o carro do sonho dele, o sustento do sonho dele, ele não vai ser feliz, ele vai ser infeliz. O Rav Kook escreve que a tzvut, a tristeza, é o degrau mais baixo que um ser humano pode chegar em relação ao caráter do ser humano. Assim fala o Rav Kook. Porque uma pessoa, quando ele está numa situação de tristeza, significa que ele acha que a felicidade dele depende de outros. Mas a felicidade do ser humano depende somente dele. E quando a pessoa consegue colocar em sua cabeça quais são as coisas que vão fazer ele feliz, e não é algo que está fora dele, é algo que está no alcance dele. Eis o Ashir, Asameach Bechelko. Aquele que está contente com aquilo que ele tem, com a situação na qual ele vive, e ele consegue se alegrar, porque ele sabe que a alegria não depende de algo externo, depende somente dele, da ligação dele com Hashem, da ligação dele com a Torá. Ele nunca vai ser triste. Ele vai sempre ser uma pessoa alegre. A matzá nos ensina simplicidade. Busque alegria nas pequenas coisas, nas coisas simples, nas coisas que estão a seu alcance. Eu escutei uma palestra, na verdade não foi uma palestra toda, eu vi uma reportagem do maior advogado que Israel já teve. O maior advogado que teve em Israel, ele foi advogado do primeiro-ministro de Israel, ele era o advogado do primeiro-ministro de Israel, do Bibi Netanyahu. Ele é uma pessoa muito religiosa, muito estudiosa, Yaakov Weinstein, advogado, doutor Yaakov Weinstein. Uma pessoa muito sábia em todos os aspectos. Talmid Chacham gigante no conceito de Torá, estudou nas melhores yeshivot, e o melhor escritório de advocacia de Israel. Ele faleceu jovem, com aquela doença, infelizmente, há mais ou menos 1 ano atrás.
A última palestra que ele deu, tinha muita gente na palestra, e as últimas palavras que ele falou, uma pessoa que tinha tudo, fama, dinheiro, tudo, teve em sua vida. Faleceu aos 60 e poucos anos de idade. E ele falou o seguinte: olha, pessoal, a principal coisa da vida não está nas grandes coisas. Muitas vezes a gente acha a grande viagem, o grande trabalho, a grande casa, isso vai me... Ele falou e deixou bem claro, nas pequenas coisas da vida. Quando você vê uma flor florescendo, quando você come uma fruta gostosa e faz abrahá, quando você tem pequenos prazeres, lá está a grande felicidade de nossas vidas. E isso a Matzah nos ensina. Simplicidade. Esse vírus também nos ensinou isso. Nós estamos vendo e presenciamos também em nossa Keilah, casamentos que iam ser casamentos com muitas pessoas, estão sendo com poucas pessoas. Festas de bar mitzvah, eventos, coisas grandes que iam acontecer, que são boas, que trazem brachá, mas estão sendo de uma maneira muito mais simples. E por causa disso não vai ter felicidade? A felicidade vai continuar do mesmo jeito. Porque mesmo na simplicidade, e não só mesmo, principalmente na simplicidade, lá nós vamos encontrar a verdadeira alegria. Isso a matzah, o pão da fé, nos ensina. Lechemoni. Essa é a terceira lição que a matzah nos ensina todos os anos. Só que às vezes a gente esquece. Esse vírus veio e nos ensinou isso muito forte. Qual vai ser o nosso passeio de Rola Moed? No terraço de nossas casas, embaixo do prédio. Mas lá, nós vamos encontrar com certeza a alegria. O quarto ensinamento que a Matzah nos ensina, que a festa de Pesach nos ensina, já não está ligado com a Matzah, está ligado com o contrário da Matzah, que é o Hametz. Hametz é proibido em Pesach. Agora, qual que é a diferença do Hametz para a Matzah? Um grande rabino em Israel, Zecher Tzadik Livrachá, faleceu há alguns anos, Moshe Shapira, escreveu um ma'amar em um de seus livros sobre a diferença da Matzah e do Hametz. E ele fala, olha, a diferença essencial entre a Matzah e o Hametz é o tempo, é o Zman. A Matzah você tem que fazer ela muito rápida. Não deu tempo do pão fermentar na saída do Egito, por isso nós comemos a Matzah. Ela tem que ser feita muito, muito rápida. O Hametz é pashut. Passou 1 minuto. O tempo passou, virou Hametz. A diferença da Matzah e do Hametz é 1 minuto. É o tempo. O conceito do tempo é o que diferencia a Matzah do Hametz. A Matzah, ela é feita com agilidade. Quem já foi numa fábrica de Matzah, vê que é tudo rápido. Trabalham rápido, sem parar. O relógio vai descendo, contagem regressiva. O Hametz, Yesh lo zman, ele é devagar. Ele fermenta. Hametz, em Pesach, é abominável. É abominável. A gente procura, extermina, joga ele fora, queima ele. Durante o ano ele faz parte de nossa vida, mas em Pesach ele é abominável. Hametz representa o Yetzer Hará. O Rebbe de Kotzk, ele falava, ele não espera dos alunos dele que não pequem. Ele espera que os alunos dele não tenham tempo para pecar. A Matzah, o Hametz, nos ensinam que nós precisamos saber aproveitar melhor o nosso tempo. Zrizut, agilidade, ser mais ágeis, mais rápidos, ter menos tempo livre. Fazer as coisas acontecerem com mais agilidade. E automaticamente não vamos ter tempo para pecar. Eu acho que o Hametz e a Matzah nos ensinam
Será que nós aproveitamos o nosso tempo da melhor maneira possível? Será que eu dedico o máximo do meu tempo, o máximo que eu posso dedicar do meu tempo para coisas que são importantes para mim? Ou eu perco muito tempo em coisas que não são tão importantes? Em coisas que eu poderia não fazer, para fazer coisas melhores? A Matzah e o Hametz nos ensinam esse conceito, aproveitar melhor o nosso tempo. Sim, nos dedicar um pouco mais para a Tefilá, nos dedicar um pouco mais para o estudo de Torá. Estamos vivendo numa época diferente. Agora nós temos tempo para tudo. Não tem horário para acordar as crianças para irem para a escola, não tem horário para dormir, não tem horário para... A gente tem tempo, Baruch Hashem. A maioria das pessoas do mundo ganharam tempo. Não tem a viagem para o trabalho, não tem o trânsito. Esse vírus nos ensina, talvez, a proporção de saber melhor aproveitar o nosso tempo. Vamos usar... Eu não sou contra a pessoa aproveitar um pouco o tempo dele para diversão. Isso aqui faz parte da vida. Momentos de diversão, de refrescar a cabeça fazem parte da vida. Mas a pessoa tem que saber, ele tem que ter a proporção certa. Qual que é o tempo que eu me dedico realmente para coisas que são necessárias? Qual que é o tempo que eu me dedico para coisas que não são necessárias? Reaproveitar o nosso tempo. Essa é uma das lições que esse vírus nos ensina e Pesach nos ensina todos os anos. Essa então é a quarta lição, eu vou para a quinta lição e com isso nós vamos finalizar. Tem uma pergunta muito forte que fazem. A matzá, na época do Beit HaMikdash, e até hoje em dia nós fazemos esse costume de uma outra maneira, mas a matzá na época do Beit HaMikdash, ela era comida junto com o Korban Pesach e junto com o Maror. Nós temos 3 mitzvot na noite do Seder, 3 comidas. Infelizmente, hoje nós só temos 2, mas na época do Beit HaMikdash tínhamos o Korban Pesach, tínhamos a matzá e tínhamos o Maror. O Korban Pesach e a matzá representam coisas positivas, a saída do Egito, a libertação. O Maror representa a escravidão, a amargura. E nós comemos tudo junto. Hoje nós comemos separados por motivos de halachá e fazemos uma lembrança e comemos a matzá e o Maror juntos no Korech. Mas na época do Beit HaMikdash, de acordo com Hillel, e essa era a halachá, fazia um sanduíche, Big Mac. Matzá em cima, matzá embaixo, Korban Pesach no meio e alface do Maror. Comia tudo junto. A matzá e o Pesach, a matzá e o Korban Pesach eu entendo porque tudo junto. Os dois representam a liberdade, mas o que o Maror está fazendo aqui? O Maror representa a tristeza, representa a amargura. O que ele está entrando aqui no meio? Ele não foi convidado. A resposta é 2. Primeira coisa, a Gemara fala que nós temos que agradecer mesmo pelas coisas que não são boas. Porque tudo que Hashem faz é para o bem. Rabbi Akiva já nos ensinava, Kol man David Rahman aletav avi, tudo que Hashem faz é para o bem. Então o Maror também é bom. Ele no fundo é bom. A gente às vezes não vê isso, mas ele é bom. Vamos colocar ele junto com a matzá. Mas tem uma outra resposta. Tem uma tefilá de Breslev. Muita gente fala essa tefilá. E lá está escrito o seguinte: Hashem, obrigado que você me deu momentos de dificuldade, porque somente esses momentos de dificuldade me fazem lembrar o quanto boa é a minha vida. Quantas coisas boas eu tenho. E me faz lembrar que nem sempre eu paro para te agradecer. A noite de Pesach, quem estuda a Haggadah, toda a Haggadah é baseada em psukim, em psukim que falam de Bikurim. Bikurim era a oferenda que se trazia para Deus como agradecimento das frutas. E lá tem passagens que falam de Korban Pesach, Harami Ovedavi, Vayered Mitzrayma. A pessoa quando trazia a oferenda do Bikurim para agradecer a Deus, ele falava psukim, fazia um vidu e uma confissão falando psukim da saída do Egito. Esses psukim nós analisamos ele na Haggadah de Pesach. Pergunta
por Rav Rafael Shmuelevitz, que foi um dos rabinos da Yeshiva de Mir. Eu vi isso num livro que ele escreveu. Ele pergunta, por que Bikurim? Por que nós trazemos psukim que falam lá, by the way, sobre Pesach? Tem psukim na Torá, em Sefer Shmot, que lá está escrito claramente toda a história do Egito. Deveriam trazer esses psukim na Haggadah. Psukim de Bikurim, que falam, by the way, sobre Pesach? E ele respondeu, não, a meta da Haggadah é Bikurim. A meta da Haggadah é você lehakir tová, você reconhecer todo o bem que Hashem faz com você. Essa é a meta da Haggadah, você agradecer para Deus que te tirou do Egito há 3.000 anos atrás e continua o tempo inteiro te tirando do Egito. A meta da festa de Pesach, a meta da Haggadah, lehakir tová, agradecer a Deus por todo o bom que Ele nos faz. Viu uma história? Recebi uma história, não deve ser verdadeira, mas ela ensina isso muito bem. Um senhor agora estava com vírus, ou numa outra época, foi no hospital, ele estava com problemas respiratórios muito fortes, e no hospital colocaram ele naquela máquina para ajudar ele a respirar, e ele melhorou, o pulmão dele limpou, ele saiu do hospital. Quando ele saiu do hospital, ele foi pagar ao hospital, o tempo que ele ficou lá. E ele perguntou quanto custa. Falaram para ele, olha, o senhor ficou aqui vários dias, máquinas, médicos, remédios, $5.000. Na hora que ele escutou $5.000, ele começou a chorar. Aí perguntaram para ele, o senhor está chorando, o senhor não tem para pagar? Ele falou, não, eu tenho para pagar, posso pagar isso sem problema nenhum. Mas eu estou chorando porque vocês me ajudaram a respirar alguns dias e isso me custou $5.000. A Kadosh Baruch Hu, Deus, me deu a respiração a todos os momentos, em toda a minha vida, e isso foi de graça. Nunca me cobraram nada. Por isso eu estou chorando. Até onde a gente tem que agradecer a Deus? Até onde vai a nossa obrigação de agradecer a Deus? Hazal nos falam, nós lemos isso todos os dias na nossa tefilá em Shacharit. Kol haneshama, tehaleliyah, aleluia. Toda alma tem que louvar a Deus. Os nossos sábios aprendem al kol neshima u neshima. Para cada respirada que você dá. Cada vez que você respira. Al kol neshima u neshima. Cada uma vez que você respira, você tem que agradecer a Deus. Às vezes, em nossas vidas, nós esquecemos de agradecer a Deus. Porque a gente vai vivendo a nossa vida e a gente vai achando que as coisas são óbvias, são naturais, e tudo é normal, e a normalidade existe, e o sol vai nascer e vai se pôr, e o trabalho vai continuar, e vai ser tudo bem. Às vezes achamos chacoalha, e ele fala, olha, não é nada óbvio. Cada vez que você respira, não é óbvio. Sou eu que estou fazendo você respirar. E para isso, Hashem merece um agradecimento. A festa de Pesach nos ensina, principalmente agora que nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Dificuldade material, dificuldade às vezes financeira, medos, incertezas. Mas principalmente agora, isso aqui é uma segulá enorme para que a salvação venha rápido. Principalmente agora, agradecer a Hashem por todo o bom que Ele nos faz. Não só pelas grandes coisas, mas por tudo que nós temos em nossas vidas. Por tudo. Cada um tem justamente aquilo que ele precisa. E por tudo nós devemos agradecer a Hashem. Essa é a quinta e a mais importante lição que Pesach nos ensina sempre. Mas esse ano, isso aqui vem com muito mais força. É isso que eu queria falar. É bom ver todos vocês. Podem abrir os microfones. Bezrat Hashem, quem vai tirar a foto? Bezrat Hashem, que nós possamos, ano que vem, ou não ano que vem, Bezrat Hashem, daqui a algumas semanas, voltar a estar aqui unidos. A sinagoga está vazia, infelizmente. Amém. Quem vem para cá, ela precisa estar cheia, estamos com saudades das pessoas. Bezrat Hashem, vamos ver todo mundo.